Fala, jovem, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovem, nós vamos falar como melhorar a microbiota do solo e por que isso é vantajoso. Essa é um tema que veio de uma caixinha de perguntas, que o Tatu tradicionalmente coloca todo domingo, final de tarde, início da noite, e costuma responder de segunda-feira. E foi um tema que eu achei super pertinente, um tema super legal. Até hoje eu não tinha pensado em usar as caixinhas de pergunta para ter ideia de temas do podcast, né? Confesso que tem horas que dá uns vazios aqui no que a gente pode falar, por mais que o assunto é extremamente diverso. Tem hora que dá branco, né, moçada? Então veio bem a calhar isso aí. Não que hoje a gente tinha um tema bacana, mas resolvi trocar porque achei esse melhor. Então, o que é microbiota para começar? Então, de uma maneira bem simples, né, bem simples mesmo, a microbiota tem a ver com os micro-organismos, fungos, bactérias, alguns anelídeos, nematelmintos, né, que são do solo. Então, de uma forma muito simples, são os micro-organismos, né, micro, coisa que a gente não vê, bem pequenininho, que está ali, que ajuda, que faz parte da vida do solo, né? Talvez tenha um papel extremamente importante, aí, mais do que a macrobiota, né? A gente pode se considerar macrobiota aqui como seres humanos, como um tatu, como até um inseto, né? Coisa que a gente consegue ver de uma maneira muito simplista. Vamos dividir o macro do micro dessa forma, né? Então, o macro é o que a gente consegue ver bem e o micro é o que a gente não consegue enxergar. E nessa onda, como eu já falei, vão estar principalmente, né, o que é mais conhecido e o que é mais fácil da gente entender, fungos e bactérias e alguns invertebrados ali de menor escala. Perfeito? E quando a gente fala dessas espécies, desses organismos, né, acho que para a maior parte das pessoas, principalmente para quem está familiarizado com, aí eu estou fazendo aspas bem grandes com a chamada agricultura convencional, acha que esses micro-organismos estão aí só para causar doenças, né? Ou pode ser alguma praga, né? Como nos casos nematóides, por exemplo, alguns fungos, né? E aí a gente tem uma ideia de microbiota, né? Perdão, muito errada. E hoje, com o avanço dos estudos, né, e com a pegada da agricultura biológica, né, hoje tem alguns autores, algumas pessoas influentes aí falam que a gente está na era dos biológicos na agricultura. E por quê? Porque a gente tem trabalhado, né, a gente tem vários pesquisadores estudando essa microbiota, vendo para que serve esse fungo, bactéria, é só praga mesmo? Será que eles só causam problemas? São só agentes patogênicos? E a gente sabe que não, né? Assim como nós, seres humanos, que somos colonizados por milhares de micro-organismos, né? E que eles são benéficos, a gente tem relações de simbiose com eles, principalmente no nosso intestino. Com as plantas acontece a mesma coisa, pessoal. Num agroecossistema vai acontecer a mesma coisa, né? Hoje, o maior exemplo de micro-organismos que a gente tem benéficos, né? Talvez entre os fungos, os tricodermas, é um fungo de solo, coloniza diversas coisas aí, né? Diversas plantas, diversos organismos. E com bactéria a gente vai ter os bacilos, né? Hoje talvez o bacillus subtilis é o mais interessante, mas a família do bacilos ali, nós temos várias espécies, né? Que são extremamente importantes. E aí o conceito de enriquecimento vem, né, a gente colocar mais coisas que a gente sabe que são benéficas para elas dominarem, estarem mais abundantes no ambiente e trazer esses benefícios para nós, né? Então, a primeira forma de enriquecer a microbiota do solo, do ambiente, é principalmente por adição. Então, se eu consigo selecionar, eu consigo criar um micro-organismo interessante, que ele vai me beneficiar, por que eu não posso aumentar com ele? Então, eu seleciono ele, crio, multiplico e devolvo em grande quantidade para o ambiente. Então, hoje é a forma mais comum e mais forte hoje empregada, né? No que a gente tem visto numa agricultura, né? Hoje, grande parte dos biológicos, a gente já tem produtos que têm uma ideia, um funcionamento igual dos nossos defensivos agrícolas, né? E isso é bom e isso é ruim, porque vai virando uma agricultura de pacotes novamente, né? Não uma agricultura que a gente tem
um bom conceito, um bom manejo dos micro-organismos, porque as empresas elas vivem de vender esses produtos e não tem problema nenhum, mas a vida útil desse produto ela é curta, né? Ela tem que ter um efeito ali, porque senão a pessoa não vai voltar a comprar, perfeito? Então não tem problema, às vezes numa primeira instância a gente enriquecer, melhorar a nossa microbiota dessa forma, enriquecendo, aplicando os produtos já comerciais, ou nós temos várias receitinhas de como multiplicar esses micro-organismos aí, né, na propriedade, né? Talvez a mais famosa aí é o esterco de gado fresco na produção de bacilos subtilis, né? Só fermentar ele uma semana, mais ou menos. Vou até botar na pauta aqui um podcast só sobre receitinhas ali na parte de micro-organismos ali. Mas então eu posso lançar a mão dessa opção. Porém, igual eu tô falando, volta a ser uma agricultura de produto, né? Que eu uso produtos para produzir produtos. E aí a gente começa a perder um pouco da questão da sustentabilidade. Eu sempre estou importando e exportando matérias. Isso é complicado, tá? Então, quando a gente pensa num enriquecimento de microbiota mais a longo prazo e mais sustentável, a gente volta para o episódio da semana repassada. Olha o tatu variando, moçada. Da semana retrasada, né? Do dia 23 de outubro, que a gente falou do dia de plantio direto. E o sistema plantio direto é uma excelente técnica para a gente fazer esse aumento de microbiota, financiar esse aumento de microbiota. Como que a gente faz isso? São duas técnicas dele importantíssimas. As três, né? O tripé, ele funciona. Então, o revolvimento de solo, a gente não revolver, eu não vou estar matando os micro-organismos, então ajuda a ter manutenção. A cobertura constante também eu ajudo a manter mais eles. A gente tem que tomar cuidado que a palha, né, que faz a cobertura constante, ela pode estar armazenando microbiota maléfica, então vai da qualidade dessa palhada. E aí vem o ponto chave do podcast de hoje, que é a rotação de culturas, né? Eu ter uma colonização do nosso ambiente da forma mais diversa possível. Então, no primeiro momento, uma rotação de culturas bem feita, de 4 a 6 espécies diferentes, atuando na entrelinha da minha planta frutífera, e futuramente, com bons manejos, bons mix de plantas de cobertura, tá? Eu ainda prefiro a rotação. Tá? São momentos, são plantas especialistas que a gente consegue dar um foco maior no manejo do que mix. Mas mix é uma coisa bacana. Então, o que isso vai proporcionar, moçada, para o nosso ambiente? Vai acarretar no aumento da mão de obra. Tá difícil hoje, moçada. O aumento da microbiota, né? Então, o que a gente vai fazer? A rotação de cultura vai me dar diversidade. Então, um sistema de fruta frutífera braquiária é como se fosse um monocultivo. A planta, a microbiota, na verdade, ela fica viciada só naquele resíduo de matéria orgânica. Então, naturalmente, eu estou selecionando os micro-organismos que vai estar lá. E gera um empobrecimento, porque só os micro-organismos adaptados a comer braquiária e raiz de caqui, por exemplo, ou de videira, ou de oliveira, seja lá a frutífera principal da área, vai ficar lá. Tá? Não é porque eu tenho braquiária e uma frutífera qualquer que eu vou estar com o sistema diversificado. Então eu já faço uma seleção aí e gero um empobrecimento. A partir do momento que eu começo a ter várias culturas diferentes, várias matérias orgânicas de origem diferente, eu dou chance de eu manter mais micro-organismos lá. Tá? E micro-organismos benéficos, né? É o que a gente vai trabalhar. Por quê? À medida que eu tenho mais micro-organismos, as populações vão se controlando. O espaço do solo, da palhada, da planta, né? A gente tem micro-organismos atuando em cima da planta também dentro. Ele é finito, então uma hora acaba. Então eu vou ter uma competição entre os micro-organismos daí que vai gerar um efeito de supressividade. Então esses micro-organismos eles vão se autorregular. E aí faz com que os bons e os ruins fiquem lutando sempre de um modo que eu tenho equilíbrio. Então, como eu estou equilibrado, eu não vou ter um efeito de patogenicidade, ou seja, não vou ter um efeito de doença, mesmo eu tendo o micro-organismo causador da doença ali. Esse é o pulo do gato do aumento de microbiota, moçada. E a rotação de culturas favorece isso. Eu começo a ter matéria orgânica diversificada. Eu vou ter coisa que um bacillus gosta, coisa que o tricoderma, coisa que uma isária, coisa que sei lá, agora tá fugindo os nomes dos bichinhos ali, tá? Mas vai ajudar, perfeito? Então eu tenho de dar essa condição
para ela sobreviver, para ela estar lá e para ela se manter. Então, por isso que a rotação de cultura ajuda, né? Quanto tem o resto cultural da cultura que dessa microbiota, esse micro-organismo gosta de estar lá, ele se mantém na área. E aí, com o tempo e com uma rotação bem feita, eu vou fazendo ciclos de aumento e diminuição desse micro-organismo, mas mantendo ele sempre num nível excelente. E aí, a gente ganha esse poder supressivo, que são esses micro-organismos, um ajudando o outro, equilibrando, e com o tempo a gente vai ganhar outra coisa que chama resiliência. Então, o poder de supressividade é tão grande que o ambiente ele fica resiliente a desequilíbrios microbiológicos. Que aí vai acarretar o quê? Um ambiente mais saudável, vou ter menos problema de doença e que para nós vai aumentar principalmente a rentabilidade, porque o custo de produção diminui, tá? A gente aumenta a qualidade do ambiente, né? Hoje eu dei mais exemplos de praga e doença, mas o aumento de microbiota favorece a fixação e manutenção de nutrientes nas camadas absorvidas pela raiz, dependendo dos organismos, fixam nitrogênio, solubilizam solubilizam fósforo, moçada, não solo, fixados no solo, tá? Então, é só benefício a gente aumentar e favorecer a microbiota. Então, a maior forma de fazer isso, em resumo, e para a gente fechar, é com diversidade de matéria orgânica e acúmulo dessa matéria orgânica, né? Então, a rotação de culturas é a melhor técnica para isso. Show de bola? Então, jovens, não deixe de seguir o Tatu nas mais diversas redes sociais. Não deixe também de recomendar o podcast para os seus amiguinhos. Compartilhe ele nos grupos aí. Dá 5 estrelinhas para quem não deu ainda no Spotify. Fechou? Um abraço e até semana que vem.